ensinamentos de diferentes tradições que, como o yoga, promovem uma visão do ser humano integral e integrada, com a Mãe Terra e todos os seus filhos. As pessoas que dão vida a esses ensinamentos através do seu trabalho e de sua prática, hoje vêm compartilhar conosco aspectos deste vasto conhecimento. Nesse momento a gente recebe o Lila Das, que ele é Hare Krishna, e ele vai nos presentear com a palestra Bhakti, o resgate definitivo do eu. Todas as diferentes modalidades de yoga são de diferentes estágios para se atingir Bhakti. Ou seja, todas levam para o mesmo caminho, né? Então, Lila Das, você fique à vontade, tá bom? Então, Hare Krishna, bom dia. Do título da palestra podemos, assim como um sutra, né? O sutra é um código de conhecimento condensado. E as escrituras sagradas, elas têm essa abordagem. Através dos sutras se vai explicando e desdobrando o conhecimento e aprofundando mais. Então, a palavra Bhakti, ela é definida como o processo prático de amor a Deus. É o amor na sua expressão maior. E gostaria de mostrar fazer alusão ao fato de que essa propensão, todas as entidades vivas têm a tendência de adorar, de glorificar, de servir alguma coisa. Alguns servem a família, alguns se dedicam à nação nacionalista, a outros altruísta, à sociedade. Alguns adoram coisas materiais, pode ser o carro do ano, pode ser riqueza, poder. Todos estão adorando e servindo algo. Por isso que Bhakti é algo prático, não se pode amar teoricamente. Porque o servir significa doar-se, canalizar a sua energia, o seu esforço, entregar-se. Isso é o princípio do amor. E quando esse amor, ele transcende todos esses diferentes graus de apego, porque nesse mundo, o que seria amor na forma original e pura, ela se transforma em paixão nesse mundo. Então, podemos dizer que temos paixão por alguém, paixão por objetos desse mundo, paixão pela nação, porque a diferença de paixão e amor é que paixão é uma troca. Então, enquanto existir a presença do ego, do falso ego, tudo o que estamos fazendo visa uma troca, seja um reconhecimento, prestígio, poder, sempre é uma troca. O obstáculo maior do amor a Deus, que inclui ao próximo também, como Cristo falava. Cristo, ele estabeleceu a essência da sua lei máxima. Nós em sânscrito chamamos de Siddhanta. Siddhanta é a conclusão, a essência, o princípio. Então o Siddhanta é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas para que isso aconteça, não deve existir o ego, o falso ego. Nós falamos falso ego porque em Bhakti Yoga, esse é um ponto muito importante, qual é a diferença de ego e falso ego. Em Bhakti Yoga se considera que só é possível esse amor a Deus quando a individualidade permanece. Porque existem escolas, a escola impersonalista, que defende, que preconiza que o eu deve se fundir no eu divino, transformando-se numa unidade. E num certo sentido, a alma infinitesimal, ela se torna suprema. Assim como uma gota d'água, quando se dissolve no oceano, ela se transformaria no oceano.
mas ali, nesse caso, há a perda da relação. Então, em Bhakti Yoga, se considera que a individualidade permanece eternamente. Como Krishna fala no Bhagavad Gita para seu discípulo Arjuna. Nunca, um dos versos do Bhagavad Gita, ele estabelece essa individualidade. Nunca houve um tempo em que eu não tenha existido, nem você, Arjuna, nem todos os guerreiros que estão aqui presentes. Isso foi antes da batalha do Kurukshetra. Nem no futuro, nenhum de nós deixará de existir. Então isso faz alusão à individualidade. Então o ego verdadeiro é aquele que é sempre o mesmo. Ele é invariável. Krishna lhe define esse ego como aquilo que é sempre permanente. E o que é impermanente, o que é instável, é o falso ego. Porque em cada vida você pode criar um falso ego. O falso ego é aquele agregado de concepções, aquilo que você pensa de si mesmo, que se manifesta como um corpo físico. Uma vida você pode ter um corpo masculino, feminino, um corpo de um semideus, um corpo animal, um corpo vegetal, conforme o ego que você desenvolve, conforme a concepção que se desenvolve. Então, esse ego impermanente é o fruto da ilusão. Isso é uma ilusão de identificar-se com o corpo, de identificar-se com o mundo material. Inclusive a física quântica fala disso, aquilo que você deseja, imagina e medita que vai acontecer nesse mundo, você vai alcançar isso. Por isso existem infinitas oportunidades para você fazer uso do seu livre-arbítrio e criar diferentes situações e maneiras diferentes de desfrutar desse mundo material. Mas tudo isso é o falso ego. O ego verdadeiro é aquele que entende que é parte e parcela de Deus, dependente dele. É um servo eterno de Deus, servo amoroso. Assim como a mãe é uma serva do seu filho, mas amorosamente. Nesse mundo a palavra servo não é muito agradável, não? Empregado, funcionário, servo. Porque aqui a gente trabalha em troca de algo e isso não é muito agradável. Mas no amor, o servir é mais aprazível do que ser servido. É outro paradigma. Nós vemos no próprio Bhagavad Gita que Arjuna é o guerreiro que está lutando na batalha do Kurukshetra, mas quem está dirigindo a quadriga como um servo é Krishna. Deus aceita e gosta de aceitar até uma posição subalterna por amor, servindo o seu discípulo, a entidade viva. Então em Bhakti existe essa troca, isso é muito importante, entre o adorador e o adorado. Cada qual quer servir mais o outro. Sendo assim, o nosso falso ego, nós queremos nós ser os servidos. Então nesse mundo queremos ter as opulências de Deus, que são 6. Lakshmi é a esposa de Narayana. Narayana é uma expansão de Krishna que atua como o mantenedor, né? Vishnu. Deus é Krishna na posição de Deus, Krishna no escritório, ele vai administrar. Que Krishna tem algo mais interessante para fazer do que ser Deus, na concepção de um administrador. Ele está com seus passatempos em Vrindavana, no mundo espiritual, com seus amigos, com seus pais, com os seus servos, as vaquinhas de Vrindavana, os animais. Vrindavana é o cenário onde Krishna tem uma relação informal com seus devotos. Depois vou falar disso. Então Krishna, como Narayana, ele é esposo da deusa da fortuna, e a deusa da fortuna ela personifica, que é Lakshmi, todas as opulências, a beleza, o poder, a fama, a renúncia, que é a liberdade, a riqueza, a sabedoria. São 6 opulências. Mas nós, quando estamos agindo pelo falso ego,
Nós queremos ter essa posição. E por isso estamos aqui. Porque quem tem a condição de amor puro por Deus está no mundo espiritual. Mas quando surge o desejo, isso é uma possibilidade, de tentar ser, de tentar existir separado de Deus, o que é impossível na verdade, mas para esse tipo de ilusão, Krishna, Deus criou o mundo de Maya, onde nós podemos viver da relatividade e se considerarmos um certo Deus em determinado contexto, e assim nos iludirmos e nos gratificarmos em ser o que tem mais fama dentro de um contexto social, o que tem mais poder, o que tem mais sabedoria, o que tem mais riqueza. E assim, vida após vida, vamos tentando alcançar. Às vezes nós nos perguntamos, né, tem pessoas tão ricas que não tem como usufruir dessa riqueza no decurso de uma vida. Então, por que eles continuam ainda tão avarentos e apegados? Porque eles ainda não são Deus. Talvez não seja o mais rico do mundo e depois do universo. Porque o falso ego, ele tem essa propensão, é a natureza, essa tendência de ser Deus. Mas isso é impossível. A parte não pode ser o todo. Nós sempre seremos uma parte, uma parcela. Se como uma folha querer ser a árvore, ela é uma parte apenas. Mas ela não é Deus. Então, o processo de Bhakti, ele significa resgatar a nossa verdadeira essência. E isso é algo muito importante. Resgatar a nossa essência. E qual é a nossa essência? Quais são as características do eu? O que Krishna fala no Bhagavad Gita, ele descreve: terra, água, ar, fogo, éter, mente, inteligência, falso ego, esses são os meus elementos materiais. Todas as formas nesse mundo são compostas desses elementos materiais. Mas além disso, Arjuna, existe uma natureza transcendental, que é o eu, o espírito. Mas assim como nosso corpo é formado desses 8 elementos, de que é formado o eu? A palavra em sânscrito é Satchitananda. Satchitananda. Vocês já ouviram falar nessa palavra. Sat significa eternidade. Chit significa consciência. Hare Krishna. Ananda significa bem-aventurança. Então o eu e toda a energia, todas as formas, a própria forma de Krishna, quando vemos a forma de Krishna, ela é formada desses 3 elementos, Sat, Chit, Ananda. Então as formas espirituais, elas são compostas de eternidade, consciência pura e bem-aventurança. Então, quando a espiritualidade significa um processo de resgate, não um processo de evolução, no sentido de que a alma começa do zero, e através de muitas vidas, reencarnações, irá atingir essa conquista de ser eterno, pleno de conhecimento e bem-aventurado. Então, todo o processo, todos os sadhanas, de todas as linhas autênticas de espiritualidade, elas visam resgatar o eu. Quer dizer, você vai resgatar aquilo que já tem. Então, nesse sentido, existem várias metáforas nas escrituras védicas. Por exemplo, a do veado ao miscareiro. O veado, e nós estamos procurando fora o que já temos. Esse é o grande equívoco, o poder da ilusão. Hare Krishna. O veado ao miscareiro, ele tem como estratégia para atrair a fêmea, emanar, né, o almíscar. Mas quando ele sente o aroma do almíscar, ele mesmo fica atraído e procurando em todas as direções de onde vem o almíscar. Mas vem dele mesmo. Então nós também estamos nessa situação, estamos procurando, porque são só 3 coisas que todos estão procurando:
desde o mais insignificante micro-organismo até o maior dos semideuses, todos nós estamos procurando por essas três coisas, que é resgatar aquilo que somos. Estamos procurando por uma situação de eternidade. Ninguém gosta da temporalidade, da morte, da velhice. Você está numa situação de coisas permanentes, sendo que você não é permanente. Isso já explica o porquê do nosso eterno conflito e insatisfação. Ninguém, se nós perguntarmos quem está satisfeito, ninguém. Quem vai dizer que eu estou satisfeito sabendo que vai ter a morte, a velhice, a doença? Não posso estar satisfeito por não ter a meu dispor todo o conhecimento, toda a consciência. Não posso estar satisfeito por não poder desfrutar ininterruptamente, que seria a bem-aventurança. Então nós estamos vivendo uma situação de conflito, porque estamos em um corpo onde a natureza do eu não pode se manifestar plenamente. Isso, no mínimo, gera um grande conflito. Eu sou eterno, mas estou num corpo e num mundo onde nada é eterno, tudo é impermanente. Eu sou pleno de conhecimento. Quando eu falo pleno de conhecimento, não quero dizer todo conhecimento detalhado, mas é o conhecimento qualitativo, de que eu sou parte de Deus, as qualidades dele, as qualidades do eu, o que é realmente relevante e essencial. Mas somos limitados por um corpo material com sentidos imperfeitos, com alcance limitado. Temos uma mente, uma inteligência que no mínimo entende o que é racional, mas não entende dos assuntos transcendentais. E também estamos num corpo onde existe o nascimento, a doença, a velhice, a morte. Sendo que nós somos, por natureza, bem-aventurados. Então fizemos um mau negócio em vir para cá, tentar sermos independentes de Deus, né? Eu começo a dizer, agora temos que fazer um bom negócio, aliás, um bom proveito do bom negócio, né? Às vezes você compra um carro que não é aquilo que você pensava, mas tem que aproveitar como dá, né? Então, com esse mesmo corpo, com essa mesma mente, com o mesmo eu, que equivocado quis, né, vir para cá, nós podemos, é como um espinho, pode tirar outro espinho. Então, esse mesmo corpo na condição humana nos dá o potencial de revertermos isso. Então, aqui voltamos na questão do resgate. E esse resgate, então, é feito trabalhando a purificação do ego, do falso ego. Quando nós estamos na nossa condição normal, como entidade viva, nós naturalmente amamos a Deus, a humanidade, ao próximo como a si mesmo. O próximo também é os animais, as plantas, a criação divina, tudo. Naturalmente. Mas enquanto estamos com o ego, falso ego, não podemos amar ao próximo, porque isso implicaria em nos servirmos, em doarmos. Acho que tem que trocar a pilha, né? Talvez aqui. Pode dar. Então, todo o processo de yoga significa isso, reverter esse processo. Ainda está falhando. Tá. Então, vamos analisar na perspectiva cosmológica a nossa situação e vamos ver como tudo é estruturado nesse universo de tal forma que existe uma relação de serviço entre todos os seres,
Ninguém está aqui nesse mundo sem servir e ser servido. Ninguém aqui é independente, autossuficiente. Então, na verdade, os Vedas explicam categoricamente que nós dependemos. Está falhando assim, então. Obrigado. Então nós dependemos, na verdade, de 5 fatores para recebermos do universo o que precisamos para existir. Inclusive o alimento, né, que é tão importante. Um dos fatores do qual nós dependemos são os antepassados. E, na verdade, nós recebemos um serviço de todas essas diferentes categorias de entidades vivas. E dos antepassados nós recebemos esse corpo. Os pais, avós, bisavós, né? Então quem tem filho sabe como é dedicar-se e criar um filho, e assim, nós temos uma dívida com nossos pais, com toda essa falange de antepassados, por estarmos aqui e podemos fazer uso desse corpo para buscarmos o conhecimento e assim voltarmos para o mundo espiritual. O corpo humano é muito precioso, depois eu vou falar sobre isso. Então, temos uma dívida com os antepassados, temos um serviço que recebemos da humanidade como um todo. Né? Por exemplo, agora estamos aqui nesse lugar, alguém construiu, alguém está organizando. Né? Tudo isso aqui é o fruto do serviço e da interação de muitos seres humanos. Desde o cientista que elaborou esse microfone, quem construiu, e assim a gente entende isso. Alguém planta, alguém transporta, alguém vende. Então, a interação, dependemos da humanidade como um todo, dependemos dos reinos da natureza, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, recebemos muito serviço desses reinos. O alimento, por exemplo, vem diretamente desses reinos. E dependemos também de um legado cultural, de um cabedal de conhecimento de muitos sábios, mestres, cientistas. Quer dizer, cada invenção que se soma tecnologicamente a informações culturais, desde um ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, alguém compôs isso. Então, você fazendo uso de tudo isso, está tendo uma dívida. Quer dizer, alguém serviu você com esse conhecimento. E também os semideuses que nos servem com todo esse aparato universal. O Deus do Sol, o Deus da Lua, né? Chandra, Vivaswan, Surya, Vayu, o Senhor do Vento. E assim, que os semideuses são ministros universais que administram todas as forças do universo. Desde a chuva, que é indispensável para a nossa existência, ao ar, o calor, o sol, tudo isso. Eles estão nos servindo. Então agora vejamos, analisemos isso, que nós estamos recebendo um serviço de todas essas diferentes entidades e do universo como um todo. E nós, o que vamos fazer? Qual é a nossa retribuição? Da mesma forma que uma sociedade organizada, digamos que você alugue uma casa, você está pagando aluguel, você tem a taxa do aluguel, você tem a taxa da água, da luz, tem imposto, taxas é que nós mais temos, mais conhecemos, né? Agora, se você resolve desistir de pagar essas taxas, o que acontece? Você não vai mais poder se manter nessa condição. Você vai ser despejado, vai ter muitos problemas. Então, nós também temos um tipo de imposto por todo esse serviço que estamos recebendo. É como o alimento, sempre eu dou o exemplo do alimento. Você vai e compra o alimento, mas não pagou toda a tua dívida com o universo. Porque
porque os antepassados te ofereceram esse corpo, os semideuses providenciaram a chuva, o sol, a humanidade plantou, transportou, entende? Tudo é interagido, tudo é interligado. E nós temos que ver a perspectiva do todo, de como tudo é interligado. E qual é a minha posição nesse contexto? Vamos nos contextualizar. Então nós, como seres humanos, temos o que nós chamamos de um Dharma. Temos que retribuir todo esse serviço. E o Dharma do ser humano é buscar o conhecimento, a autorrealização, tá? Que inclui o conhecimento, e servir a Deus. Então, se eu sou um espiritualista, estou buscando conhecimento, estou me aperfeiçoando, buscando autorrealização, meditando, adorando a Deus, glorificando, buscando a devoção, então todo esse serviço se justifica. Então eu não estou criando um acúmulo kármico, porque se eu estou na condição de vida humana e recebo todo esse serviço, que a forma de vida humana é a mais auspiciosa, no sentido de ser que tem melhores condições para buscar a liberação no universo, mais do que os semideuses. E esse é o portal para sair daqui. Ou decair da nossa condição, ou voltar na mesma condição, ou se elevar aos planos celestiais, ou, como é a meta, transcender e não termos mais que reencarnar e vivermos as leis desse mundo. Essa é a meta de toda a espiritualidade, transcender. É melhor que o semideus, paradoxalmente, porque o semideus, por exemplo, Krishna fala, aquele que agir piedosamente se eleva à condição do semideus. Aquele que agir passionalmente volta para esse mundo, e aquele que agir de uma forma pecaminosa, infra-humana, nasce em formas de vidas inferiores. Então, se uma pessoa age piedosamente, isso Krishna explica no Bhagavad Gita, mas ela não atingiu a purificação completa do seu ego, porque muitas pessoas piedosas agem piedosamente para se elevar a planos superiores, e os Vedas, os 4 Vedas, Samaveda, Rigveda, Atharva Veda e Yajurveda, têm muitos processos de rituais e sacrifícios para elevação a planos superiores, mas para um desfrute superior. O desfrute dos mundos superiores, onde vivem os semideuses, em diferentes categorias, é inimaginável como o prazer lá é superior. Então, muitos intencionalmente, e esse processo até foi rejeitado por Buda, quando Buda deixou o palácio, ele contemplou as misérias do nascimento, a morte, a velhice. Então ele buscou um caminho para a salvação, a mitigação do sofrimento, né, que é o caminho de Buda. E um dos caminhos era se elevar aos planetas superiores, mas ele ficou sabendo que mesmo que você se eleve aos planetas celestiais, isso é um desfrute temporário, é uma cota que você tem. É assim como você trabalhar o ano inteiro e desfrutar no Havaí, nas Bahamas, mas quando acaba, você tem que voltar e trabalhar mais um ano. Então os planetas celestiais também é um tipo de gratificação, compensação pelas tuas atividades piedosas, mas depois tem que voltar. Então, os semideuses, embora estejam numa situação, eu não digo os semideuses primordiais como Brahma, Shiva, Vishnu, mas até Indra, que é o semideus dos semideuses, ele é sujeito a paixões, porque os semideuses não estão numa condição pura ainda. E como o que impediu você de ir para o mundo espiritual, embora você tenha agido piedosamente e tenha tido crédito de se elevar aos planetas celestiais, foi o teu desejo que não foi purificado. Então, como recompensa, você vai se elevar aos planetas celestiais, e lá você vai ter a satisfação desse desejo de uma forma muito mais intensa. Então, ali você vai estar muito distraído com todas as facilidades dos mundos celestiais. Muito desfrute. Você acha que nem vai pensar em procurar autorrealização.
E nos planetas inferiores é muito sofrimento, você só tem lamentação. Mas nós, como seres humanos, por isso que os próprios semideuses que estão realmente interessados em buscar a espiritualidade, querem nascer aqui como seres humanos. E muitas grandes almas vêm aqui para isso. Porque aqui, como seres humanos, qual é a nossa vantagem? A nossa vantagem na busca da autorrealização é a perspectiva que o ser humano tem diante das dualidades, do prazer, do sofrimento. Nós podemos ver lado a lado os dois: sofrimento, prazer, o certo, o errado, o belo, o feio, o pobre, o rico, o ignorante, o sábio. Nós podemos ver lado a lado isso. E quando você vê lado a lado, você toma partido de um deles, claro. Entre o belo e o feio, você quer a beleza. Entre o sábio e o ignorante, você quer a sabedoria. Entre a riqueza e a pobreza, você quer a riqueza. Só que, quando você tenta isso, você vai se deparar com a sua lei, a lei do karma, com os seus créditos kármicos. Então você vai ter toda essa luta. E nessa luta, você vai se questionar. Chegará um momento no decurso do seu processo reencarnatório que você vai questionar. Isso se chama de Gyasur. Depois de tanto procurar nesse mundo uma situação o mais permanente possível de poder, de riqueza, de conhecimento, de prestígio, e depois de se frustrar tantas vezes porque tudo isso é temporário, você começa a questionar. Isso se chama de Gyasur. Você se torna curioso. Essa procura do questionar é muito caracterizada quando vamos buscar uma linha de conhecimento. Você vai buscar no Espiritismo, no Cristianismo, você pode buscar nos Anandamagas, nos Hare Krishnas, em diferentes linhas, porque você está no Budismo, no Islamismo, você está procurando algo que seja, que transcenda, que seja a solução, a liberdade definitiva da miséria, da temporalidade e de tudo aquilo que é contrário à nossa essência de sermos Satchitananda. Então esse é o processo de questionar, é o processo de Jnana. Nós estamos aqui para isso. Um domingo de manhã, podemos estar fazendo muita coisa. E é dito que quando se vende diamantes, a procura é pouca. Esse é um ditado popular. Se estivéssemos vendendo outras coisas, então o conhecimento espiritual é um diamante, né? E quem procura é quem pode comprar diamantes. São poucos. Quem pode entender. Mas esse é o processo de Jnana. Nós queremos saber definitivamente, afinal, por que estamos aqui? Existe uma situação em que não haverá mais sofrimento? O que existe após a morte? O eu é eterno, é temporário? Então é esse questionar. Porém, quando buscamos o conhecimento, temos que ter um critério de onde vem esse conhecimento. Como posso ter certeza que esse conhecimento é certo? Principalmente na era que estamos vivendo agora, né? Na era de Kali. A era de Kali é a era da irreligião, falsos mestres, falsas doutrinas, todas distorcidas pelo ego dos que lideram as diferentes. Então, qual é o critério? E de onde vem o conhecimento transcendental que pode promover uma modificação, uma mudança realmente definitiva em nós? Então, os Vedas que estão preparados para tudo isso, essa é a grandeza dos Vedas. Os Vedas sabem que a humanidade é sempre a mesma, desde 5.000 anos para cá. Os problemas são sempre os mesmos. Só muda o domínio, o controle que o homem tem na tecnologia. Mas os problemas são sempre os mesmos, o corpo é o mesmo. Imortal, nascimento, velhice, morte. Então os Vedas já estão prontos para responder tudo. E os Vedas apresentam 4 caminhos, que é o próprio conhecimento védico, né? Veda, as escrituras. O outro caminho é, quem pode saber?
outra fonte do conhecimento transcendental, espiritual, mestre espiritual, porque o mestre espiritual, fidedigno, ele não tem ego, ele é um representante de Deus, não tem um falso ego, ele é um mediador, ele tem conhecimento e realização, então ele pode mostrar e dar o conhecimento. Outro caminho é aqueles que estão praticando sadhana, a espiritualidade, e tem avanço, que são sadhus, as pessoas santas. E outro, que é atingido através da meditação, é o Chaitya Guru, que é a presença do Paramatma. É a presença de Deus, da consciência plena no coração. Existe um aspecto que os cristãos chamam de Espírito Santo, mas Deus está no coração de cada um, como o Paramatma, a super-alma. Isso é muito descrito no Bhagavad Gita. É um dos aspectos da verdade absoluta. Então, através desses 4 caminhos, nós podemos ter o conhecimento transcendental. E quando obtemos o conhecimento transcendental, esse conhecimento tem poder de transformação, de mudança, de dissipar a ignorância. Aí começamos a entender a nossa verdadeira posição, nossa relação com Deus. Então existe a consciência de que nós precisamos de um processo, de um método de purificação. E isso nós chamamos de sadhana, uma disciplina. Porque não é por entendermos intelectualmente que nós somos parte de Deus e que a posição definitiva é amar a Deus, né? Não é por entendermos isso que nós já somos, porque nós temos muitos samskaras, muitas propensões, muitas tendências, apegos, que sempre vão nos desviar disso. De uma forma ou de outra, esses apegos vão nos desviar. Então nós temos uma luta para purificar todas essas nossas tendências. Até toda a Escritura tem os 10 mandamentos, os Vedas apresentam as 4 práticas de não praticar sexo ilícito, de sermos vegetarianos, contra a violência, a prática de não intoxicação e também de não jogar jogos, né? Todo esse tipo de vício. Tudo isso são coisas que nos prendem nesse mundo e que nos desviam dessa meta. Então é isso, existe todo um esforço de se desapegar desses samskaras. Mas aí existe a presença do mestre espiritual. Então a bhakti, a devoção, é como uma semente. Dentro da semente existe o potencial de gerar uma grande árvore, né? Tem uma figueira de Bengala, que é uma árvore imensa, está dentro de uma semente. Existe um poder místico da semente, mas ainda não é uma árvore. Então a semente se chama Shraddha. Shraddha significa fé. A fé, que não é fé cega, é uma fé fruto de reflexão, fruto de entender, não, eu sou espírito, eu sou parte de Deus, eu tenho que cultivar o amor por Ele, porque Ele já nos ama perfeitamente. Agora é a nossa parte, a nossa vez. Então a fé, ela está como uma semente. A palavra Shraddha, a tradução literal de Shraddha é pôr seu coração em algo. Porque você só vai pôr seu coração naquilo que acredita. Se você gosta de música, gosta de, seja lá o que for, de alguém, você vai pôr seu coração, quer dizer, seus sentimentos, pensamentos. Então agora eu vou buscar Deus. Eu tenho que ter fé nisso. Senão não vou pôr minha energia nisso. Mas eu tenho que fazer essa semente germinar. E o que faz essa semente germinar? A energia de quem? A energia... Não, nós estamos precisando que essa semente germine. E nós vamos precisar de ajuda. Claro, existe um tipo de energia. Isso nós chamamos de satsanga, o sadhu sanga. Nós temos que buscar boa associação.
Isso é muito importante. O mestre espiritual, aqueles que estão praticando, tá? Isso é sadhu sanga. A leitura, o estudo das escrituras, a meditação, tudo isso isso vai trazer ao processo de germinar a semente. Porque quando você está associado com pessoas santas, com o mestre, você pode detectar facilmente, diagnosticar problemas do seu ego. Geralmente, pessoas que estão procurando pela espiritualidade são pessoas que são mais avançadas do que aqueles que são grosseiramente tolos. E se você está só associado com essas pessoas, o teu ego, silenciosamente, cresce. Eu sou superior. Que esse é o problema das pessoas de conhecimento. Às vezes eles não têm o ego grosseiro, mas ainda tem o ego sutil, de querer um certo prestígio e de ter mais conhecimento que os outros. É uma espécie de vaidade, né, intelectual. Então isso também é um problema. Mas se você está com o mestre espiritual, essa sua vaidade não vale nada, porque ele é puro e você não é. Então quando você está com alguém puro, essas impurezas que são muito sutis e que no meio grosseiro nem vão se manifestar, elas vão vir à tona. Por isso que a palavra guru significa pesado. Porque ele vai ser pesado com o seu ego. Ele não vai deixar passar o ego. É guru, na verdade a pronúncia. Então, a palavra guru, a tradução é aquele que é pesado. Ele é pesado com o teu ego. E aquele que não aguenta o peso do guru foge. Por isso, as escrituras, né, é tudo um grande teste para o ego. A prática do serviço devocional, como começa a Bhakti, agora chegamos em Bhakti, né, depois da contextualização, a prática, que são 9 caminhos, 9 práticas, mas os principais são Shravan, Kirtan, Smaran. Ouvir, cantar, falar, né, aquilo que tu ouviu, e Shravan. E Shravan é refletir, meditar. Não é uma meditação vazia, no vazio, ou impessoal, mas meditar nas atividades de Cristo, na tua relação com Cristo, é algo positivo. Então, eu vou falar do processo de Shravan. O Shravan é o que tu ouve de conhecimento transcendental. Por exemplo, você quer ter devoção por Krishna, por Deus, você tem que ouvir sobre Ele. Como você vai amar alguém que não conhece? Não é verdade? Você não vai amar, mesmo até o amor virtual. Você tem que ter alguma descrição na fotografia, isso é enganoso às vezes, mas você quer. Tem muitas histórias sobre isso. Mas você quer saber. Então você tem que escutar. Shravana é isso. Existem muitas escrituras, tanto o Bhagavad Gita, o Mahabharata, o Ramayana, o Srimad Bhagavata por excelência. O Bhagavata Purana, ele tem as descrições, são o 10º canto do Srimad Bhagavata, todas as descrições das atividades de Krishna quando esteve aqui nesse mundo há 5.000 anos atrás. Então, ouvir sobre isso também faz com que seu ego se purifique. O Bhagavata tem muito relatos de como atuam as almas puras e elevadas em diferentes situações, como eles cultivaram o amor a Deus. É como ver a vida de Cristo, né? Você vê tudo o que Ele fez por amor ao Pai, tudo o que Ele suportou e tudo o que nós não faríamos por causa do nosso ego. Então a gente já começa a se comparar. Esse tipo de leitura é muito purificante. Esse é o Shravan. Isso já vai entrando em você. E aí você vai tendo um outro paradigma na sua vida. Agora você está se interessado no espírito, no eu. E quando você começa a ouvir falar sobre tudo isso, você quer falar. O Kirtana, que é dito que é o processo mais adequado para essa era de Kali, é o Kirtana. Assim, cantar os nomes de Deus.
Se você ama alguém, você gosta de falar o nome dessa pessoa, não é? Se você ama alguém, você ouve falar nessa pessoa, você já, estou falando da pessoa que eu amo. Você fica muito atento. Às vezes entre amigos, né? Você gosta de uma do grupo, então alguém está falando, você fica muito atento. O nome da pessoa que você ama. Então o mantra, os mantras que são os nomes de Deus, por excelência o mantra Hare Krishna é o mantra que foi ensinado pela encarnação de Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, para ser praticado nessa era. E esse mantra, ele tem o poder, ele tem assim o alcance de todos os processos de outras eras. Porque como nessa era a nossa vida é curta, nossa inteligência é muito mais curta e nosso karma, somos caros, não são muito bons, então o processo ele tem que ser o mais simplificado. Então o processo de cantar o mantra Hare Krishna, que já tem o mantra Hare Krishna todo é elaborado para isso. Hare é a invocação da energia espiritual, que representa Radharani, a consorte de Krishna, que personifica a Bhakti. Krishna é o nome de Deus que significa aquele que é todo atrativo, porque ele tem todas essas opulências, toda a beleza, todo o poder, toda a sabedoria, né? E Rama significa que dessa relação surge a bem-aventurança. Rama é outro nome que significa a fonte de todo o prazer. Então, quando falamos em Kirtana, significa meditar o mantra. Esse mantra Hare Krishna ou outros nomes, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, seja Govinda, Jaya Jaya, tem muitos nomes, né? E o Kirtana, ele pode ser cantado como Japa Mala. Ele pode ser cantado, o Kirtana, com instrumentos musicais, como nós fizemos ontem. Até uma banda de rock pode fazer Kirtana. Não é só Augusto. Mantra rock, pode ser. O importante é o mantra ser cantado. E depois também pode ser cantado e dançado como Kirtana, né? Que a gente canta, tanto no Nanda Marga tem o Kirtana dançado, como Hare Krishna. Várias celebrações, até o Sufis, tem essa celebração que você canta os nomes de Deus. Né? Então, isso é Kirtana. E o outro processo é Shravan, que é o que eu já falei, que é meditar em tudo isso, né? É como se fosse ruminar no conhecimento. Você tem que digerir esse conhecimento, ponderar filosoficamente. Você não deve aceitar tudo isso cegamente. Você tem que ter filosoficamente, racionalmente, a aceitação disso. Você não pode devotar-se a Deus porque alguém fez, não pode imitar. Você tem que seguir. Há uma diferença entre imitar o Guru e seguir o Guru. Seguir significa que você respeita o seu estágio, a sua condição. Você não quer fazer coisas que o Guru faz e que você não poderia fazer. Às vezes ainda tem pessoas muito austeras, né? Com demonstrações, mas você tem que respeitar a sua medida, ser coerente. E ter em vista, Karma Yoga significa isso. Você dá vazão aos seus desejos, porque você não vai reprimir, só que vai fazer isso com a perspectiva de uma transcendência, de uma perfeição. Por exemplo, se a pessoa tem em Karma Yoga, como isso funciona, né? Você tem desejos, do desejo do sexual. Tudo bem, você não vai reprimir isso. Você pode casar e fazer sexo no casamento. Pode ter filhos e educar esses filhos espiritualmente, dar condições. Então o sexo pode ser sagrado nesse ponto. Mas se você tem esse desejo e faz de uma forma promíscua, isso vai te degradar. Então em Karma Yoga é assim, você tem desejo sexual, não é um desejo raro, né? Isso aí, basta ter um corpo humano, vai surgir esse desejo, tem que saber lidar com isso. Então não vamos reprimir, como muitas às vezes, aprendeu que transcender o sexo é o ideal, então para com tudo e depois tem quedas escandalosas, porque não foi resolvido o problema. Isso não é que a gente fala, de que vale a repressão? Porque a gente apresenta vários, então Karma Yoga é isso. Você cumpre seu desejo religiosamente, dá vazão a ele, e
canaliza, assim, tem como parâmetro o ideal. Eu sou músico, temos aí o Augusto, que é músico também, nós somos uma banda, gostamos de música, de rock, então vamos cantar o mantra rock. Não reprimimos esse desejo e vamos usar isso para glorificar Krishna, porque tudo é para glorificar Ele. Tudo que existe é dele. Então, eu vou usar isso para o nosso ego. Ao mesmo tempo, a gente está desfrutando da música. Então, isso é Karma Yoga. Então, Shravan significa isso. Como eu vou seguir o ideal, mas sem me perder de vista. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber o que eu posso fazer, o que eu ainda não posso fazer, como eu vou fazer. Ali existe um espaço bastante individual para decidir. Então, depois que você tem Shravan Kirtan Smaran, você aprende a ouvir, aprende a glorificar, você aprende a meditar. Então surge outro estágio de Bhakti que chama-se Anartha Nivriti. Anartha Nivriti significa que ali sim você vai eliminar os seus anartas, os seus maus samskaras. Ali você vai se aliviar assim, de estar subindo a montanha com uma mochila muito pesada. Você vai eliminando os anartas. Quando você anula os anartas, começa a cessar o conflito. E aí o que você faz, toda a prática do serviço devocional se torna prazerosa. Aí você é nishta. Nishta você é fixo. Ninguém vai te tirar disso. Você tem certeza que tu gosta disso. Porque na verdade, se a semente, se você só tem enxerada a fé, mas não rega, o que acontece é essa sua fé, como Cristo falou da parábola do semeador, né? Você lança uma palavra e o Deus, né, que é a semente, e se não tem raiz profunda, os pássaros podem levar essa semente, ou ela pode não germinar, ou o espinheiro pode sufocar, ela vai nascer, mas as ervas daninhas sufocam. Então, justamente, alguém pode, falsas doutrinas, os teus desejos materiais, tudo isso pode anular essa sua fé. Mas segue esse caminho, chega até Nishta, que é determinação espontânea. Depois de Nishta existe Ruchi, que você sente prazer nisso. Já não sente mais prazer nas coisas materiais, só o que é espiritual. Depois vem Bhava, que é um estágio que preliminar. E depois Prema, amor puro e incondicional por Deus. E isso é a condição definitiva do Bhakti. Então, Bhakti significa que eu não tenho mais nenhum apego material, só tenho apego a Deus, o serviço a Ele e o desejo de agradá-lo, de servi-lo é a minha meta. Quando um devoto cozinha, ele cozinha para Krishna. Quando ele canta para Krishna. Ele pensa, o que Krishna vai gostar? Tudo que ele faz para Krishna. E se Krishna está satisfeito, ele também está satisfeito. E daí começa a se estabelecer uma relação com Krishna. Você começa a perceber como Krishna está no coração de todos. E ele se manifesta. Como Krishna está na deidade, nós temos o processo de adorar a deidade para canalizar. Nós tivemos uma experiência interessante. Só para dar um exemplo de como a relação começa a estabelecer, porque ele já está esperando por nós. Nós tivemos o festival do aniversário de Krishna. E nós sempre levamos as deidades de Radha e Krishna, ou as deidades de Gaura e Nitai, conforme quando é a festa de Krishna, Radha e Krishna. Então sempre no aniversário de Krishna a gente faz uma festa grande para 300 pessoas. E 2 semanas antes que eu estava organizando esse festival, eu tive um sonho bastante revelador. Que nos sonhos também Krishna se manifesta. Nas histórias de Krishna você vê que os pujaris, né, os sacerdotes recebiam mensagens, né? Eu não sou nada para receber esse tipo de mensagem, mas como eu era o produtor da festa, eu acho que Krishna teve que se revelar para mim para que a coisa acontecesse, né? Da mesma forma que outros que queriam participar tiveram que
Recorrendo, eu quero fazer parte, quero cantar no festival. Né? Então eu sonhei que estava preparando o festival, os devotos, muita luz, né? E muita parafernália. Aí alguém bateu na porta, eu fui abrir, era as deidades de Krishna, Balarama e Subhadra, a irmã de Krishna. São Jagannatha, Baladeva e Subhadra, são 3 deidades. Eles estavam assim meio desamparados, né? Tudo isso tem um significado. Meio que esquecidos. Aí eu disse, não, Jagannatha, Baladeva e Subhadra, que é Krishna, Balarama, o irmão, e eu peguei as deidades, levei em cima de uma mesa de salão, chamei o Pujari, e aí ele pôs eles no altar e prepararam o processo do Kirtan. E aí começou o Kirtan e eu sentei numa cadeira assim, olhando aquele Kirtan e tentando entender o que estava acontecendo. E nesse momento veio uma voz assim, você não está entendendo o que está acontecendo? Vocês estão preparando uma festa com muita parafernália, muita praçada, vai ter dança, música e nós? Não vão levar nós para a festa? Nós não vamos como 3 crianças querendo ir para a festa. As idades parecem 3 crianças mesmo. Né? E eles se revelaram. E nós não vamos para a festa. Nós nunca levávamos eles, isso já fazem 16 anos, nunca levávamos eles para as festas, só levávamos Radha e Krishna. Mas eles são um outro humor. E dessa vez eles quiseram ir, porque foi realmente a maior festa que a gente fez, foi muito especial. E quando eu tive a compreensão disso, no sonho eu tive um êxtase cósmico, mas isso aí é particular. Mas só para dar um exemplo, nas histórias de Krishna tem esse tipo de relação. Depois de 35 anos cantando Hare Krishna, tem que acontecer alguma coisa. E começa a relação. Porque Krishna, para terminar, depois que gostaria que fizesse perguntas, no Bhagavad Gita existe o verso 15:15. Sarvasya chaham ridisa nevishtu matahasmritir gyanam aprohanamcha vedeshcha sarvairaham eva vedyo vedanta krit vedavid eva chaham, que significa, eu estou situado no coração de todos. De mim vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Depois ele fala, eu sou conhecedor, eu sou aquele que há de ser conhecido através de todos os Vedas, o conhecimento, e de mim vem a lembrança, aliás, e de mim, eu sou o compilador de todos os Vedas. Então, nesse verso, Krishna mostra como ele já está nos dando condições para que se chegue a ele. No verso anterior, ele fala, eu sou o sol, a lua, as estrelas, os Seixas, na música Gita ali. São o princípio, meio e o fim, né? Ele também andou pelo Bhagavad Gita. Ele compôs a música Gita, né? Ele especulou muito na vida dele, mas ele também andou lendo o Bhagavad Gita. Krishna fala, eu sou o alimento, eu sou o fogo da digestão que digere o alimento, eu sou o prana que te dá condições de existir. Ele falando do aspecto impessoal dele. Depois Krishna diz, eu sou aquele que estou no seu coração testemunhando tudo aquilo que você faz, tentando satisfazer seus desejos, tentando mostrar o caminho perfeito, esperando que você se volte para mim. Eu promovo toda a justiça, sou testemunha, sancionador de tudo que tem que acontecer. E eu também sou aquele que há de ser conhecido através de todo o conhecimento. Porque a meta do conhecimento é conhecer Deus. Todo o resto é inútil. Eu sou o compilador dos Vedas, como Vyasadeva, que compilou todos os Vedas. E os Vedas, eles têm estágios para cada condição, até Bhakti. Então, ele já nos dá todas as condições. Ele só não pode forçar que se faça isso. Porque não existe amor sem liberdade. Por isso existe o livre-arbítrio. A única finalidade do livre-arbítrio é querer amá-lo ou não. Querer a ilusão ou ele. Esse é o propósito do livre-arbítrio, porque livre-arbítrio mesmo nós não temos pleno, é relativo. Isso é motivo de contenda e muita filosofia. Mas sabendo o propósito dele, então, ele não pode ir contra o nosso livre-arbítrio. Ele satisfaz todos os nossos desejos, bons e maus. Depois mostra as consequências. Mas se temos o desejo de chegar a ele, aí sim,
Já está tudo pronto. E Bhakti é isso. Então, já todas as glórias ao mestre Srila Prabhupada. Se vocês tiverem perguntas, estejam à vontade. Obrigado pela presença de todos. Pode falar mais alto para... eu acho que cada pessoa faz a pergunta no telefone. Se está sendo gravado... Tem outras religiões que falam, né, de vida após a morte, de que nós temos alma, né? E eu não entendi direito quando você falou dos planetas. A gente vai e volta no mesmo planeta, em outro planeta, numa outra ascendência ou descendência. Eu queria que você explicasse melhor isso. Então, Krishna fala no Bhagavad Gita que a alma, nós, estamos transmigrando desde tempos imemoriais, aqui na criação dele. Então, o que determina para onde vamos, e se aonde vamos pode ser mundos superiores, mundos inferiores, voltar para cá, o que determina é o tipo de consciência, o estado de consciência, de mentalidade que nós cultivamos durante uma vida. Nós, na forma de vida humana, estamos justamente no meio da criação, porque aqui é que nós fizemos a escolha. Nós é que temos assim o acesso maior ao livre-arbítrio. Nos mundos inferiores só se lamentam, nos mundos superiores só desfrutam. Sim, os mundos superiores, o que as escrituras falam de mundos celestiais, são de seres superiores a nós, com mais duração de vida, com mais beleza, mais poder, mais riqueza, os semideuses, que a literatura, em todas as tradições, existem os semideuses gregos, romanos, os semideuses afro, semideuses persa, os semideuses no cristianismo, os anjos, os arcanjos. No hinduísmo também temos os Gandharvas, que são os anjos. Temos os vários níveis de semideuses, porque existem 7 mundos superiores. Assim como nós temos 7 chakras, existem 7 mundos. Cada chakra é uma conexão com esses mundos superiores. Então, conforme a mentalidade que você desenvolver, a consciência, você vai para esses lugares. Se você desenvolver uma mentalidade inferior, só para comer, dormir, reproduzir-se, defender-se, mesmo que seja de uma maneira sofisticada, isso é mentalidade animal. Se você transcender as paixões humanas, buscando conhecimentos, é uma pessoa piedosa, você vai para o mundo dos piedosos. E se você continua com as paixões humanas, volta para cá. É esse o ponto. Cristo dizia, há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós é que escolhemos, consciente ou inconscientemente, para onde vamos. Nós estamos viajando no universo. Somos como numa roda gigante. Ora estamos lá em cima, ora no meio e ora lá embaixo. Esse é o samsara. A espiritualidade, o potencial da razão humana nos possibilita, e esse é o nosso dever como seres humanos, sair disso. Então, sim, tá. Sim, ela perguntou, quando alguém se eleva aos planos superiores, eu estou dizendo o mundo espiritual que é definitivo. Quando alguém se eleva aos planos superiores, os planetas celestiais, ele tem um tempo de permanência lá, de acordo com a tua cota de atividades piedosas. Por exemplo, se você agiu piedosamente, então você vai ter um crédito. Aí você vai lá e vai desfrutar. Por exemplo, na Lua, uma vida na Lua equivale a 10 mil anos dos seres humanos. Então você vai lá e desfruta 10 mil anos. Mas quando acabou, você volta para cá para de novo fazer o karma.
Entende? Não é eterno os planos celestiais. É quase eterno comparado com o nosso, mas não é eterno. Como nos mundos inferiores também. Ninguém fica eternamente nos planos inferiores, ou em vidas inferiores. Ele vai evoluindo até chegar novamente na forma de vida humana, porque enquanto você não fizer a escolha definitiva de amar a Deus e livrar-se do ego, você ainda sempre vai ter que voltar aqui e fazer escolhas. A verdadeira e derradeira escolha. É isso que eu quero dizer. Não. A diferença do hinduísmo é que é cíclico e não linear. Dentro da ciência, do cristianismo, até o espiritismo, é linear, mas é circular. Tu tem que sair desse, porque tu tem livre-arbítrio. Sim. Sim, sempre vai ser uma espiral cada coisa que tu começa, né? É isso mesmo. Sempre vai ter. O que é Yin vai se transformar em Yang, tem essa. Então isso é o que nós temos que entender, que nós sempre temos uma chance. Para isso existe a reencarnação. Alguém tem mais uma pergunta? Pode acessar para ele. Tem que ter uma agenda. Obrigado. Eu tenho muita dúvida, assim, porque acho que quando o cara vai fazer uma meditação, assim, né, pessoalmente, para conhecimento pessoal, autoconhecimento, enfim, acho que é uma coisa voltada para dentro, assim, né, então aquela coisa de só observar e tal. E qual que seria a diferença, ou qual que daria mais efeitos, na tua opinião? Porque eu penso que essa outra forma de buscar mais Deus internamente seria mais para fora, assim, né? Eu não entendo muito bem essa ideia, entendeu? Tipo, eu vou adorar Deus, tal, ou vou ter um propósito na meditação que vai ser para fora de mim ou vai ser lá para dentro, entende? Vocês poderiam me explicar, né? Essa meditação interna, ela visa o aspecto imanente de Deus, que nós chamamos de Paramatma. Que existem 3 aspectos da verdade absoluta de Deus. O aspecto impessoal, que é o Brahman, que Shankaracharya, no budismo também se fala do vazio, mas tudo isso é o aspecto impessoal de Deus, a energia material. É o aspecto todo penetrante de Deus. Existe o aspecto localizado, que é o Paramatma, super-alma, Deus do coração de todos. Cristo falava, o reino de Deus está dentro de vós, fazendo alusão a esse aspecto. E existe o aspecto transcendental de Deus, que é Krishna, por exemplo, no seu mundo espiritual, com sua morada, seus associados, né, como Vrindavana. Esses 3 aspectos. O yogi, o meditador, ele vai buscar o aspecto interno, através dos asanas, pranayama, yama, niyama, a Ashtanga Yoga culmina em buscar o aspecto interno de Deus. Uma vez que esse aspecto interno de Deus também está no coração de todos, ele vai ser interno e externo também. Porque quando você realiza em você, você vai realizar nos outros. E esse é o resgate de Satchitananda, de Chit, do conhecimento. O resgate de Sat, que eu estou falando, é quando você realiza o aspecto impessoal de Deus. O resgate de Chit, do conhecimento, é quando você resgata o aspecto localizado. E o resgate de Bhagavan, pessoal, é quando é Bhakti Ananda. Então é isso, tanto interno como externo, porque ele está no coração de todos e no interior de cada átomo também. Os dois são, mas começa internamente. Você tem que descobrir em você para depois entender como ele está atuando. É o mesmo. Sim, aí você vai entender como ele atua. Como existe tem muitas histórias sobre o Paramatma. Posso contar? Tem uma história muito clássica que é do jovem discípulo que ouve do mestre sobre esse aspecto localizado de Deus. Ele falou, Deus está no coração de todas as pessoas, animais, plantas. Você tem que aprender a ver Deus no interior de todos. E aí o discípulo escutou, né? E disse, eu acredito, tenho fé nisso. E depois da aula ele teve que buscar
gravetos para acender o fogo do ritual do Agnihotra. E quando ele estava voltando, tinha um caminho na floresta, um estreito caminho na floresta, ele ouviu assim, que um elefante vinha de encontro a ele. E essa história eu já contei para vocês. Já contei 1000 vezes essa história. Mas sempre é bom ouvir de novo. Como eu estou acostumado a ouvir minhas palestras, mas é interessante, essas histórias sempre você tem um detalhe a mais. Elas não são limitadas. Não é que nem um filme que tu vê um enredo 2 vezes e não quer mais ver. Então ele viu o elefante vindo de encontro a ele e ele pensou, meu mestre falou que Deus está no meu coração e no coração do elefante. Eu não fiz mal para esse elefante. E atrás vinha o condutor gritando, sai da frente, ele está desgovernado, ele é perigoso. E o jovem disse, não, eu tenho fé no que meu mestre falou. Eu posso ficar na frente desse elefante e ele não vai fazer nenhum mal para mim. E não foi o que aconteceu. Quando o elefante chegou perto dele, jogou ele longe com a tromba. Assim. Aí ele bateu na árvore, perdeu os sentidos. Aí o condutor do elefante levou, era um jovem monge, ele até o mestre. E quando ele despertou, ele entendeu o que tinha acontecido. Mestre, onde eu falhei? Eu arrisquei minha vida para mostrar a minha fé nos seus ensinamentos. E olha o que aconteceu. Agora eu fico sem entender. Aí o mestre disse, Deus está no coração de todos, no seu coração, no coração do elefante e também no coração do condutor, que avisou para você sair da frente. Então, nós temos que aprender a ouvir a verdadeira voz divina que está no coração de todos. Como outra história, que eu contei também, de um jovem que foi pedir doações para seu mestre, esmolar, né, alimentos para seu mestre, né? Os monges têm essa tradição, né, de pedir doações. E aí ele pediu doação para um homem rico montado assim num elefante, era um zamindar, tipo um coronel. E ele não estava bem humorado hoje, esse dia não estava bem humorado, e aí espancou o jovem. Aí o jovem perdeu assim, os sentidos, também foi levado para o ashram. E quando ele despertou, o mestre dele estava dando a leite para ele, né? E aí perguntaram, o que aconteceu com você? Quem espancou você? Aí ele respondeu, o mesmo que está me dando leite agora. Esse tinha mais realização. Então é esse Deus que está dentro de nós. Por isso que tudo que acontece é sancionado por ele, então tudo é importante. Mas o ego considera que não, isso eu não merecia. O jovem poderia pensar, eu sou um monge, porque eu fui espancado, sou uma pessoa boa, não fiz mal a ninguém. Porque eu fui espancado, como Deus permitiu que eu fosse espancado. Um espiritualista, ele vê tudo como a ação desse Deus interior. Se eu fui espancado, ele sabe do meu karma, ele sabe que eu tenho que aprender. Ele sabe, porque ele não é injusto. Como ele é onisciente, ele sabe de todo o meu karma e o karma dos outros, ele sabe o que eu mereço, o que eu não mereço, o que eu preciso, o que eu não preciso. Ele é a testemunha, ele é infinitamente amoroso e bom. Então, tudo que Deus faz é bom. Posso contar outra história? Tudo que Deus faz é bom. O rei, ele costumava sair para caçar. E sempre levava um ministro junto, né? Um amigo dele, né? Mas um dia o rei estava praticando artes marciais e perdeu um dedo. Aí ele ficou muito irado e foi revelar para o seu amigo, fiel ministro, olha o que aconteceu comigo, perdi um dedo, eu sou um guerreiro. Isso é um grande infortúnio para mim. Aí então o ministro, que era um brahmana, o conselheiro, disse, não se preocupe, tudo que Deus faz é bom. E o rei, que era muito passional, não gostou disso, ele queria ouvir outra coisa. Ficou irado e mandou prender o ministro. E no outro dia ele foi caçar sem o ministro. E dessa vez ele foi para um outro lugar que ele nunca tinha ido. Um lugar que o seu conselheiro nunca aconselhava que ele fosse. Mas ele foi. Ela tinha uma tribo de aborígenes que ofereciam sacrifícios humanos. Acharam que o rei era um belo sacrifício, não? Seria um belo sacrifício. Aí capturaram o rei e o sacerdote estava preparando
banhando o corpo, perfumando, pintando, que ia ser oferecido aos deuses da tribo. Aí quando o sacerdote percebeu que faltava um dedo, ele disse: pode soltar esse homem, que é inútil, uma oferenda incompleta não pode ser. Aí o rei disse: nossa, fui salvo por faltar meu dedo, perdi o dedo e não perdi a vida. Aí ele lembrou, né? Tudo que Deus faz é bom. O ministro falou palavras sábias. Eu fui um tolo, mandei prender, fui irado, né? Aí o rei foi lá libertar ele, pedir perdão para ele. Aí o rei disse: veja, o que você falou é certo. Se não tivesse perdido Deus, o dedo teria perdido a minha vida. Mas e você? Por que você foi preso injustamente? Aí ele sorriu e disse: porque eu tenho todos os dedos. Se dessa vez eu tivesse ido, como sempre, na caçada, eu ia ser oferenda. Então isso é importante, né? Falando desse Deus interno, você começa a entender essa linguagem, começa a ver como Deus está no coração de todos. Como ainda tinha um sábio que faz parte da nossa sucessão discipular, que ele só via Krishna em tudo. E ele era muito renunciado, era um babaji, ele andava como um mendigo. E às vezes as crianças não entendiam isso, jogavam frutas podres nele, mas ele era um grande sábio. E às vezes ele ficava meio irritado com isso, mas ele não xingava as crianças. Ele só falava internamente, dizia: Krishna, se você continuar jogando frutas podres em mim, eu vou falar para sua mãe, Yashoda, vou me queixar. Chega de jogar essas. Ele não via, a causa era sempre ele, sempre. E existem milhares de histórias assim. Isso faz parte de Bhakti. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Podemos encerrar. Eu ainda tenho que voltar para a lancheria e trabalhar até às 5, depois fazer mais uma palestra no templo. É um dia digno de um domingo, no meu estilo de domingo. Maratona do domingo. Sim. Em tudo. Os Vedas dizem que todos os planetas são habitados. Só que o cientista, que é a nossa autoridade, né, para determinar se existe ou não, infelizmente agora nós só confiamos nos cientistas. Mas existem outras tecnologias, outras metodologias para comprovar isso. Os Vedas usam a metodologia da revelação. O cientista ele tem que ter a comprovação empírica e racional. Mas a razão tem seu limite. A revelação é a própria verdade se revelando. Então, pelos Vedas é dito que todos os planetas, tudo é habitado. Só que em cada planeta as formas de vida são diferentes. Por exemplo, do Sol, as formas de vida são de corpos ígneos. Nesse planeta predomina a água, então nosso corpo é 70% água. A Lua é um corpo sutil, um corpo mental. Então, assim, tudo é habitado. Assim como a alma pode habitar qualquer forma de vida, os animais também têm alma, as plantas têm alma, estão transmigrando. Nós podemos habitar ainda em outros níveis, outros corpos celestiais. Todo o universo é habitado. É que nós somos condicionados ao reducionismo científico. O cientista ele conclui que se não houver um tipo de vida humana e uma atmosfera como a nossa, então não existe vida em outros planetas. Mas os Vedas já sabem que existe vida. Então não vamos esperar pela ciência. A vida é muito curta para esperarmos, porque a ciência diga. Os Vedas já estão falando isso há milênios. E os yogis têm poder de viajar para outros planetas. Tem o desdobramento, tem poderes para viajar para outros planetas. Para comprovar isso, tem. Mais alguma pergunta? Então, Jai, muito obrigado. Hare Krishna, agradeço.
Então, Lila, a gente agradece a tua contribuição, né? Sempre bom a gente ter uma inspiração assim, né? E eu vou deixar o nome da Nanda Marga, é uma singela lembrancinha, tá? Como gratidão às suas palestras. E deixa eu ver aqui que eu tenho alguns recadinhos para vocês. Então a gente tem mais um pouco de atrações hoje de tarde. Quem quiser pode pegar aqui esse flyerzinho, tem todas as atrações que tem aqui à tarde, tem mais 2 palestras e segue até às 17h30 lá na usina do gasômetro. 17h30 não, vai até 15h30, 13h30 na verdade, mas vai se estender um pouquinho mais que isso. E de tarde tem mais 2 palestras aqui também. Quero relembrar a todos que, caso vocês estejam com fome, os lanches que estão sendo vendidos, eles são veganos e vegetarianos, tanto aqui quanto lá no gasômetro. Todo mundo assinou a listinha, né, que passou para a gente enviar e-mail, informações, convites, enfim. Gostaria de pedir e relembrar vocês também para encaminhar e-mail avaliando o festival também, se for possível, né? Que isso é importante para a gente. Provavelmente vai acontecer anualmente ou a cada 2 anos, enfim, a gente vai ver esse festival. E aí é legal porque vocês podem dar opiniões, sugestões, né? Sugerir temas, né? Sugerir novas inspirações, certo? E eu também quero fazer 3 convites. Vamos por partes. O primeiro é para o final de semana que vem. Está acontecendo uma oficina de agroecologia. Está ali fora na porta um convite, que ele é em Viamão, lá na unidade mestre Dona Nanda Marga. E vai ser muito legal, vai ser uma troca com a natureza, vai ter práticas de yoga, práticas de meditação, e a gente vai ter uma pessoa condutora que vai nos ajudar a começar a mexer na terra lá. Então a gente está preparando a terra para produzir alimentos. É o primeiro passo, né, da fazenda Dona Nanda Marga em direção a uma transformação que a gente faz tempo que pretende fazer e não tinha tido oportunidade ainda. O segundo convite a gente tem as nossas meditações toda quarta-feira na Sofia Veloso 157. Deixo o convite para vocês. Para quem for a primeira vez é 18h15 e depois nas outras vezes é sempre 19h15, tá? Então lá a gente faz o nosso satsanga, como o Lila estava falando no começo. Depois, se você quiser passar, Lila, não sei se tem como as pessoas irem, pode passar os horários lá do Hare Krishna. E pode passar agora. Nós temos ali no Govinda mesmo, ali no cima na parte de cima do restaurante Govinda, no primeiro domingo e no terceiro domingo de cada mês, temos também um programa espiritual lá, com mantras, palestra do Bhagavad Gita e também sempre um coquetelzinho vegetariano que oferecemos. Domingo que vem vamos ter também, todos são convidados. É às 18h30, sobe pelo restaurante no segundo andar, primeiro domingo e o terceiro. Obrigado. Grata pelo convite. E o meu terceiro convite é para o nosso retiro, que acontece também em fevereiro, bem no período de carnaval. Também é no mesmo lugar onde vai ser a oficina de Karma Yoga, tá? Então o retiro ele é uma oportunidade bem gostosa assim de você se conectar com esse propósito mesmo. E às vezes você vai, né? Você presencia palestras super inspiradoras. E às vezes o retiro pode ser uma porta de entrada para quem está buscando, né, essa espiritualidade, enfim. Eu gostaria só de compartilhar algo que ficou um pouco ressonante em mim com as palavras do Lila. Não sei que nível cada um está aqui de busca, enfim, mas eu acredito que se vocês estão aqui é porque a alma de vocês já solicita por algo, né? Por um
um movimento que é um pouco maior assim do que apenas buscar por algo mundano, né? Mas às vezes quando a gente começa a ouvir esses ensinamentos, né, dessas pessoas que são super inspiradoras, muita coisa nas primeiras vezes não faz muito sentido, né? É como se a gente estivesse aprendendo algo novo. Mas só em vocês estarem aqui, vocês estarem ouvindo esse bálsamo que é, né, de uma pessoa que já tem uma vivência, que já tem uma caminhada. Então, o Lila já colocou uma sementinha, né? Então, com o tempo, mesmo que sem intenção, né, de, não, vou seguir, vou lá no Hare Krishna, vou lá na Andamarca, vou... Sem intenção. A sementinha já foi colocada. Então, vai muito assim, né, da caminhada de cada um e da busca de cada um, para essa sementinha florescer mais adiante. Tá bom? Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês e estamos abertos sempre para o que vocês precisarem, para informações, né? E desejo uma boa jornada para vocês. Namaskar.